Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, uma pessoa assistiu os meus vídeos aí, nesse caso as aulas sobre isótopos, isótonos e isóbaros. O nome da pessoa é Lali Vídeos e ela pediu gentilmente que eu respondesse alguns exercícios, alguns mais fáceis e outros mais difíceis. Então a partir de agora o canal Ciência Ensinando Biologia vai lançar o módulo Atividades, onde eu vou responder algumas questões sobre determinado conteúdo. Então vamos lá. Então a gente vai responder questões sobre isótopos, isótonos e isóbaros. Então vamos à primeira questão sobre este conteúdo. Considere as seguintes informações sobre os átomos X, Y e Z. Então vamos colocar X, Y e Z. X e Z são isótopos. X e Y são isótonos. Y e Z são isóbaros. A gente vai usar essas informações aqui de 1, 2 e 3 depois, porque aqui já tem alguns números. Então vamos ver, vamos ler, né? Sabendo-se que o número, aqui deveria ter um acento, de massa de X, né? Do átomo X aqui. O número de massa é 70. Então, aqui em cima eu vou colocar 70. O número atômico de Z é 35. Aqui, ó. E seu número de nêutrons, o número de Z, né, de nêutrons, é 33. Então, aqui no meio eu vou colocar 33. Eu vou colocar os nêutrons no meio dos elementos, tá ok? Aí vamos aqui para cima para a gente completar algumas coisas. X e Y são isótopos. Então, se o número, lembrando, isótopos, mesmo número de prótons ou, né, o mesmo número atômico. Então, se Z tem número atômico 35, então X também tem que ter número atômico 35, porque eles são isótopos. X e Y são isótonos. Então eu vou colocar assim, vou colocar que a letra A representa os nêutrons de Y. E se eles são isótonos, X e Y, então aqui também tem que ter o valor A. Tá ok? Os números aqui são iguais. Y e Z são isóbaros. Então eu vou colocar a letra B aqui para a massa. Y tem a massa B, como ele é isóbaro de Z, Z também tem B. Ok? Mas aí aqui é fácil saber a massa de Z, não é? Mas enfim, o que é que ele quer? Ele quer os números atômicos e de massa de todos os elementos. Os números aqui de cima e os números aqui de baixo. Então vamos lá. Na verdade, né, na ordem, né, respectivamente, ele quer os números de baixo, que são os números atômicos, e em cima, que é os números de massa. Mas vamos lá. Para saber o número de massa, lembrando, A é igual a número de nêutrons mais o número atômico, ou mais prótons. Aqui poderia ser a letra Z também, mas como tem um Z aqui, que é um átomo, eu preferi usar o P de próton. Então, aqui, ó, A de Z, tá, é igual a quantos nêutrons? 33. Quantos prótons? 35. Então, isso aqui vai dar 8, 68. Então, B é igual a 68. O número de massa de Z é 68. Logo, o de Y também é 68, porque Y é isóbaro de Z. Ok? Bom, aí o que é que a gente pode determinar mais aqui? O número de nêutrons, não é? De X, porque a gente tem a massa e tem o número atômico. É só subtrair, ok? Porque a fórmula para X ficaria o seguinte: A de X, tá? Vou fazer a fórmula matemática tudo certinho. N mais P. A X a gente tem a massa de X, que é 70. N a gente quer mais P, que é 35. Quando a gente fizer a regra da matemática, vai ficar 70 menos 35. N é igual a 35. Então, o número de nêutrons
de X é 35. A é igual a 35. Logo, Y também é igual a 35. Para saber o número de prótons, eu subtraio 68 do número de nêutrons de Y, que é 35. Vai dar 33. Tá ok? Ok? Então, os números atômicos que a gente encontrou foi 35 para X, número atômico de X, 33 para Y e 35 para Z. E os números, vou colocar aqui a letra Z, tá? Mas esse Z é de número atômico e não esse Z do átomo aqui. E o número de massa, não é? A massa atômica, a gente vai ter o seguinte: 70 para X, 68 para Y e 68 para Z. Tá ok? Então vamos para a questão seguinte. Aí aqui, o que a gente tem? O átomo A, não é? Ele tem massa atômica igual a 2x e número atômico igual a x. Só que ele é isóbaro do níquel. E o níquel tem número de massa 58. O número de prótons do níquel é 28. Então, como é que a gente faz para responder? Bom, para eu saber o número de nêutrons, que é o que ele quer, número de nêutrons de A, eu vou ter que ter o número de massa e o número atômico. Só que aqui está a incógnita x. Então, vou descobri-la. Se eles são isóbaros, 2x é igual a 58. Então, x é igual a 58 dividido por 2. X é igual a 29. Tá ok? X é igual a 29. Então, o que que a gente faz agora? A gente tem um valor de x, é só substituir aqui, ó. Então, a gente já sabia qual é o número de massa de A, porque era isóbaro do níquel, era 58. Inclusive, 2 vezes 29 vai dar 58. E aqui eu vou ter o valor 29. Então, para saber o número de nêutrons, eu subtraio o número de massa do número atômico. 58 menos 29 vai dar 29, letra B. Tá ok? Vamos para a seguinte. São dados 3 átomos genéricos: A, B e C. O átomo A tem número atômico 78. Vamos colocando aqui, ó. E o número de massa 174. Então, para não confundir, como ele já deu tudo aqui, eu já vou fazer a conta aqui, ó. O número de nêutrons. Tá ok? Como ele deu tudo, eu já vou deixar tudo pronto. Talvez nem precise, tá? Bom, 8 para 4 para 14 dá 6, desce 1, aqui 9, 0. Então aqui vai ser 96. O átomo C tem nêutrons, né? 98 nêutrons. Vou colocar aqui no meio. Só que ele é isótopo de A. Tem o mesmo número atômico. Vou colocar aqui 78. E aí já vou calcular a massa atômica, para não confundir com os outros números. 98 mais 78 dá 6, não é? 16 na verdade vai 1, vai dar 176. Então já vou colocar aqui, ó, 176. O átomo B, ele é isóbaro de C. Isso significa que C vai ter, a gente já descobriu a massa, ó, vai ter 176 de massa. E é isótono de A, vai ter um 96 aqui. Ok? Determine o número de prótons, nêutrons e de massa de cada um. Bom, para terminar o exercício, né, só falta eu calcular o número atômico do átomo C, que vai dar 0,80. Pronto, tá aí. Número de próton de A 78, de B 78, de C 80. Número de nêutrons de A 96, de B 98, de C 96.
número de massa de A 174, de B 176, de C 176. Está aí a terceira questão terminada. E a última questão, para a gente encerrar a aula, é essa aqui. Ó. Considere os elementos químicos hipotéticos. X. X tem um número atômico igual a mais 7. E número de massa 3 vezes A. Já Y vai ter número atômico igual a 2 vezes A mais 2. E a massa atômica, aqui é o número atômico, a massa atômica, o número de massa, 3 vezes A mais 2. Aí ele diz assim, sabendo que esses elementos são isótopos entre si, ou seja, o número atômico são iguais, responda ao que se pede. Calcule a massa atômica e o número atômico de cada um dos elementos. Então, quero o número atômico de X e de Y, a massa atômica de X e de Y. Então, como é que a gente calcula? Se a gente sabe que eles são isótopos, isso quer dizer que este número aqui é igual a este. E aí eu descubro o valor de A e, consequentemente, os valores de número atômico. Então, vamos igualar. A mais 7 igual a 2A mais 2. Aí aqui você tem uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, e aí você responde normalmente. Como é que você faz? Iguais para lá dos iguais. Vou respeitar aqui a matemática, porque o 2A está aqui positivo, passo para esse lado negativo. Eu podia fazer direto, mas eu vou fazer assim mesmo, porque aí todo mundo compreende. Aqui está 2 menos 7, porque o 7 está positivo, passa para lá negativo. Então, eu vou ter A menos A igual a menos 5. Eu vou multiplicar por menos 1, como vocês sabem. Eu vou ter A igual a 5. Bom, este é o valor de A e não o valor do número atômico. Aí, onde tiver A, eu vou substituir e resolver a questão. Bom, se aqui for 5, 5 mais 7 dá 12. Então, esse é o número atômico de X. Bom, se eles são isótopos, eu não preciso nem fazer essa conta aqui, de Y. Porque se eles são isótopos, eu já sei que isso aqui tem que dar 12. Mas se você quiser conferir, você faz. 2 vezes 5 dá 10, mais 2 dá 12. E aí o valor bate. 3 vezes 5 dá 15 aqui, Então a massa de X é 15. 3 vezes 5, o valor de A é 5, dá 15, mais 2, 17. Então, deixa eu colocar aqui, Então, o valor da massa atômica de Y é 17. As massas atômicas de X é 15, de Y é 17. O número atômico de X é 12 e de Y também é 12. Bom, tá aí, galera, respondido as atividades. Espero que tenha ajudado e esclarecido muita dúvida. Um abraço e até a próxima.